De fato, a gente falou muito sobre várias saúdes aqui, né? Saúde corpo, mente, e é tudo ligado, não tem como desligar, né? Tudo faz parte. E eu vou focar um pouco na saúde espiritual. Antes de mais nada, acho que todos aqui já ouviram Deus é amor. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Ou assim, Jesus te ama, né? A gente já ouviu isso várias vezes, né? E é verdade. E o amor de Deus, ele é incondicional. Se fosse condicional, a gente estava lascado, né? Pois é. Eu fui descobrir isso depois de adulto. É, né? Eu demorei para entender que o amor de Deus é incondicional. E aí vem o título do livro, Costurei o Véu. Para quem não sabe, ou não conhece muito de Bíblia, o véu existia no tabernáculo, quando Moisés construiu no deserto, para adorar a Deus. E existia um véu que separava o povo da presença de Deus. E esse véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz por nós. E esse véu significa que era a separação do homem à presença de Deus. E quando foi rasgado, a gente pode chegar lá, né? Não tem mais impedimento para a gente chegar até a presença de Deus, que é o nosso Pai, não é? E, como eu disse no início, eu só fui entender isso depois de adulto. E eu conto no meu livro esse processo que eu passei desde a minha infância, adolescência e juventude. E falando agora, entrando na saúde espiritual, antes de mais nada, sou o Rony Júnior, não sou doutor, tá? Apesar de ter um monte de doutor aqui, né? Poderia dizer que de repente eu sou doutor de mim mesmo, né? Da minha vida, das minhas decisões. Falando um pouco sobre saúde espiritual, então, na verdade, a gente poderia falar também sobre o que é saúde espiritual primeiro, né? Não é quanto você frequenta a igreja, tá? Não é quanto você vai lá, participa, né? Não é quanto você lê de Bíblia também, não é o quanto você oferta, ou dizima, ou o que seja, ou faz trabalhos voluntários, ou faz boas obras, né? Não é bem isso saúde espiritual. Poderia dizer que é uma das coisas, mas não é o principal. Eu poderia dizer agora, vamos dizer um pouquinho sobre o que leva o espírito a adoecer. Primeiro ponto que é importante ressaltar é que o homem caiu no início. E por isso que houve a separação, por conta do pecado. E essa foi a principal doença espiritual. E depois do processo, quando Jesus fez o que fez, abriu o acesso de novo. Até o doutor, o Gonzaga falou uma coisa muito legal, ele falou de volta à origem, né? E é de fato isso, é volta à origem. A voltar àquilo que antes Deus tinha feito, e o próprio homem escolheu outro caminho, não é? Mas voltando na parte de adoecer, então, a religiosidade é o principal motivo de doença espiritual hoje. Existem muitas religiões, mas o veneno é a religiosidade. Tá? E a religiosidade, ela tem 3 elementos principais. Tem vários, mas eu separei 3. Culpa, medo e ganância. Inclusive hoje, para você começar uma religião, né, se você usar essas três colunas, ou pilares, a gente falou muito de pilar aqui, né? Se usar esses 3 pilares, eu construo uma religião. Eu vou lidar com culpa, que é a paralisia, a autopunição, distância de Deus. Olha, se você fizer aquilo, cara, você vai pro inferno. Sabe aquela coisa? Você vai morrer. Então você cria uma culpa. Você mexe com medo, que também paralisa, né? O medo, eu diria até que é o oposto da fé, né? Ele é o oposto, claro, da fé. Você acaba se escondendo também, você acaba querendo se proteger, né, por conta de medo. Né? Tem a ver até com o calo, né? Que foi falado agora há pouco. O calo também protege. E a ganância, que é, olha, se você der tanto, você vai ganhar tanto. Sem falar nomes, né? Acho que não precisa, mas aquela coisa de você, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Só que, se lidar com essas 3 coisas, você está lidando com o quê? Com a presença de Deus de verdade, você está lidando com algo que realmente vai construir coisas eternas na vida da pessoa, vai fazer com que o lado espiritual dela esteja vivo, resplandecendo o que tem que resplandecer, que é a presença de Deus, porque nós somos espírito. Essa é a nossa essência, né? Somos seres divinos na Terra. Um corpo que Deus criou do barro. Aliás, Ele formou do barro. Porque nós somos criados antes. Quem lê Gênesis lá vai ver que a criação veio antes. E Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E depois Ele fala que formou o homem do pó da terra. Você fala assim, peraí, eu não entendi. É um erro de cronologia aqui. Não, não é. Ele nos criou o primeiro espírito. Depois nos formou a carne. Então, quando a gente entende esses conceitos, a gente começa a entender que por ser espírito, eu tenho que principalmente buscar a saúde espiritual. Eu posso ter saúde física, mental, posso ter todas as saúdes. Não tenho espiritual. Cara, você está manco. Faltando uma coisa. Eu diria que talvez até a principal, né? O véu foi rasgado, como eu disse,
E quem costurou fomos nós. Como que a gente costura o véu? A gente costura o véu, aí você tem que ler meu livro. Tá bom? Senão eu vou dar muito, né? Mas tem algumas coisas que costuram. Medo, culpa, religiosidade. Várias coisas você vai costurando o véu de novo, porque você começa a sentir que você não é capaz daquilo. Deus não te olha, Ele não te ama como você acha que poderia, né? Ah, mas Deus não me ama, eu sou uma pessoa muito má, eu faço coisas que... Não, Ele ama. Sério, Ele ama. Incondicionalmente, do jeito que você é. Não significa que você continuar assim, tá? Porque não tem como você chegar na presença de Deus e continuar do mesmo jeito que você é. Você vai mudar. Mas é uma mudança gostosa, é com amor, é com carinho. Né? Você é transformado de dentro para fora. E o véu foi rasgado de alto a baixo. E tem um simbolismo nisso também, né? Que é um símbolo da morte de Jesus, do corpo, ele sendo rasgado. Foi rasgado também o véu. E a iniciativa foi de Deus, o acesso está aberto. Nós que teimamos às vezes em fechar ele. Então, o livro ele leva a gente à reflexão de o quanto a gente às vezes está distante de Deus. E isso implica também em nossa saúde mental. E a Bíblia fala muito sobre isso. E a próxima palestra da minha esposa. E os nossos livros, até a gente brincar, foram escritos em momentos diferentes. Esse livro, pra você ter uma ideia, eu comecei a escrever há 14 anos atrás. Só agora ele veio. E minha esposa há uns 4 anos, mais ou menos. E finalizamos juntos. E um livro completa o outro. É impressionante. Quando a gente apresentou para a Rafa, ela falou assim, vocês têm que ficar juntos na apresentação, vocês têm que fazer juntos tudo. Porque, cara, os livros se falam e um ajuda o outro, né, no entendimento. E, deixa eu ver, ok, saúde espiritual se chama Jesus. Então, quer cura no espírito? Não tem outro caminho, gente. É Jesus, cara. Eu sei que posso estar aqui, né? Não sou pastor, tá? Ainda. Mas, ainda. Eu tenho um chamado para isso. Não é merecimento, é graça. Não é regra, é relacionamento. Deus nos chamou para relacionar com Ele. Ele quer amigos. Às vezes as pessoas entendem Deus como um cara julgador num trono, fica só lá. Tá vendo? Eu falei? Você se deu mal, cara. Você não fez o que eu falei? Não faz isso. Ele criou uma lei que é a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Mas ele não fica torcendo para você colher abacaxi. Ele quer que você colha morango, né? Frutas doces. Ele quer algo assim, não quer que você se destrua. Não é esforço, é descanso. A gente às vezes se esforça demais para fazer as coisas. E existe um texto que fala que a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. O que significa isso? Quanto mais eu tento entender, quanto mais eu tento saber o porquê, mais eu vou sofrer. Quanto mais eu descanso, sabendo que Deus está no controle, Ele vai me dar a solução, Ele vai mostrar o caminho, Ele faz. Não é performance, é presença. Falando muito de presença aqui, né? E a maior presença que a minha vida, eu posso falar de mim, a minha vida foi transformada. E olha que eu cresci na igreja, meu pai é pastor, e só há 4 anos eu de fato vivo Jesus em mim, tá? Porque foi algo que transformou minha vida. E é isso que eu quero transmitir para vocês através de um livro que Deus deu para mim e me ajudou a escrever. Então toda a glória para Ele. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.